Boa noite a todos. É muito bom estar aqui no Ceará, porque aqui a gente aprende também, né? Até o século XIX, as pessoas com distúrbios psicológicos, distúrbios mentais, eram quase que todas elas consideradas insensatas, histéricas, e não se tinha um tratamento para elas. Ou as confinavam em determinados hospitais, que na verdade eram depósitos de pessoas em profundo sofrimento, ou então essas pessoas eram mortas por alguns meios muito tristes. Então, com a chegada do Dr. Jean-Martin Charcot, que lá em Saint-Pierre, lá em Paris, no hospital, começou a fazer alguns estudos sobre as histéricas, principalmente mulheres, e depois chegou Freud, e eles começaram então a fazer o trabalho dessas personalidades. O que poderia ser aquelas personalidades de histéricas? Pessoas que de repente começavam a agir de maneira estranha, contra as leis naturais da sociedade, da vida. E ali começou então um processo grandioso para que se entendesse um pouco mais o ser humano. Mais tarde se juntaram a eles o professor Adler e depois o Jung, que veio dar um aprofundamento imenso neste estudo. Então, na verdade, chegou-se à conclusão de que o ser humano ele é composto de algumas coisas. Todos nós. Nós temos o self, que é a nossa essência divina, é informação, é evolução, é como uma semente que Deus lançou, está aí crescendo gradativamente. Nós temos o ego, hoje mais ligado ao ego inferior, que são expressões ainda não ligadas às leis de Deus, são expressões pessoais. E nós temos as sombras, onde estão ali os nossos históricos, os nossos desejos não constituídos. Eu vou ler aqui para vocês o que a Joana de Anjos fala sobre isso. Olha, sem qualquer dúvida, muitos desejos não realizados se arquivam nos refolhos da alma, nas camadas do subconsciente como do inconsciente, que de alguma forma podem interferir na conduta dos seres em diferentes períodos da sua existência corporal. Ou seja, nós vamos arquivando imagens no inconsciente daquilo que não foi bem resolvido. E essas imagens, que a doutora Anísia da Silveira, aqui do Rio, na década de 40, 50 do século passado, trabalhou muito bem as imagens do inconsciente. Então aquilo fica lá guardado e de vez em quando aquilo assoma da gente. Aquilo cresce, chega no consciente e pode ser que altere a nossa forma de viver. Então nós temos o self representando a individualidade, o que de fato é, o que de fato vai ser. E temos a personalidade, que é uma forma de expressão da pessoa enquanto não chega ao seu máximo de individualidade. Então, Deus nos criou para uma finalidade precípua na criação, deu a cada um de nós um caminho, uma estrutura para que a gente possa retornar para Ele em um determinado momento. Mas enquanto isso não é do nosso dia a dia, ainda não é do nosso conhecimento pleno, ainda não é da nossa vivência, não faz parte das nossas aspirações presentes, então nós vamos usando personalidades, que são essas máscaras que nós vamos trabalhando socialmente. Então nós temos personalidades incríveis durante o dia, a gente pode modificá-las o tempo todo. Por exemplo, eu posso encontrar com um amigo de manhã e fazer uma cara de alegre. Depois eu vou encontrar com um desafeto, eu faço uma cara de triste. Depois eu vou ter uma notícia ruim, faço uma cara de decepcionado, e por aí vai. Isso são as máscaras
são as personas. Persona significa isso, máscara. Lá no teatro grego, com Ésquilo, com Sófocles e com Eurípides, quando eles faziam aquelas apresentações lá no teatro da Grécia, eles cobriam o rosto dos atores com personas, que eram máscaras feitas, que tinha a máscara do alegre e do triste, né? Sempre aquelas duas. Então, eles colocavam a do alegre quando a coisa era bem, era tranquila, e a do triste quando não. E a gente vai fazendo isso. Acontece que com o advento destes estudos profundos, elaborados a partir do Dr. Charcot, com Freud, com Adler, e tantos outros expoentes da psiquiatria, e o Dr. Jung principalmente, e futuramente a Joana de Ângeles, a mentora, que vai assumir esse trabalho, criar uma série psicológica. Então hoje nós temos condições de estudar isso com mais tranquilidade. Então hoje o ser humano já pode ser visto na sua essência, se ele quiser realmente se buscar. Então vamos imaginar que eu tenho um temperamento meio agressivo. Se eu quiser saber, eu já posso buscar esse conhecimento. Eu já posso fazer uma terapia, eu posso ir num psiquiatra ou num psicólogo, e ali eu vou começar a me trabalhar, a buscar a origem disso tudo. Entendendo uma coisa séria e interessante. Nós somos luzes. O que não é por conta do desconhecimento desse fato. Nós somos luzes, todos nós. Nós somos criados pela luz, por isso somos luzes. Só que nós somos luzes num processo ainda de evolução. Por isso que nós temos dificuldades de lidar com a luz e preferimos então a sombra. Certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é a sequência do homem sobre ele mesmo durante a sua existência, tanto de encarnado quanto de desencarnado. Ele vai estar sempre assim. Ou ele é extrovertido, muito falante, ou ele é introvertido, mais caladinho, certo? Ele tem que tomar decisões. Então ele vai tomar decisão de forma emotiva ou de forma racional. Aí é a escolha dele, né? Ele tem que ter atenção das coisas. Ele vai ser mais sensitivo ou mais intuitivo? Ou seja, ele vai buscar isso mais do fundo dele ou vai buscar mais do meio, né? Ele vive num conjunto de energias e várias vivências, né? Então ele tem que ser perceptivo e ao mesmo tempo se julgar. Então quando você começa a trabalhar esses elementos, a gente começa a ter uma noção do que realmente somos. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, quer ver? Eu não sou ninguém, eu não valho nada, Deus me abandonou, eu estou muito triste, eu estou me jogado às traças, quando na verdade não é bem assim. É quando a pessoa se abandona. Ela não quer saber das suas estruturas, ela não quer saber que ela já teve um passado. Minha gente, para chegarmos aonde nós estamos hoje, só no reino nominal, nós levamos em torno de 200 mil anos. Só para chegar neste momento, de trabalhar o córtex pré-frontal. De analisar, de racionalizar, de perceber, de observar. Isso foi um trabalho longo, muito, muito atento. Então nós somos hoje, como diz Emmanuel, heróis da inteligência. Nós alcançamos um nível de percepção, porque a inteligência, ela é a experiência e a apreensão da experiência, segundo Joana de Ângeles. A inteligência, ela está ligada, ela se faz através das experiências que vamos vivendo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e da apreensão dessas experiências. Então, por exemplo, não adianta nada eu ir ver a vovó fazer um bolo daquele se eu não fico atento ao que ela está fazendo. Eu posso até viver a experiência de vê-la fazer o bolo, mas eu não vou apreender aquilo, porque eu não fiz
eu não peguei aquela informação para mim. Então a inteligência tem que ter a atenção da informação. Isso segundo a Joana Gênesis. Então veja bem, acontece que durante esses períodos que nós estamos ainda vivendo, nessa fase nossa de encarnados, nós às vezes assumimos personalidades estranhas, porque a gente não tem uma segurança ainda da individualidade. Então, por exemplo, quem sou eu? Eu posso me responder quem sou eu? Para eu dar uma resposta mais profunda nisso, eu teria que ter a visão dos anjos. Já, anjos que a gente fala assim, os espíritos muito superiores, né? Porque eles já convivem com certas pautas da realidade ou da verdade que nós ainda não vivemos. Então, por isso que a doutrina espírita nos concita a amar e a instruir. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa assertiva. Para que eu tenho que amar e instruir? Para que eu me aproprie de mim mesmo. Não é para ajudar ninguém, não. É para ajudar a mim mesmo. Eu me ajudando, é claro que eu vou ajudar o outro. Mas o objetivo primeiro é a minha autoafirmação, o meu autoconhecimento. Senão eu vou ficar flutuando em determinadas personalidades. Vamos ver algumas delas. Quer ver? Tem a personalidade agressiva. Isso está muito em voga. Nós vimos semana passada, né? Já está muito falado, mas é uma personalidade agressiva, não é isso? Quais são as características dela? Olha, indivíduos facilmente irritáveis diante de reações vivenciais. Indivíduos de aspecto explosivo que eles dão excessiva autoafirmação, quando inteligentes de certa coerência social, podem tornar-se líderes, certo? São rudes. Se são rudes, estão sempre em querelas, em brigas, em confusões, em desavenças, né? A agressividade é uma máscara que encobre insegurança e ansiedade. Veja que coisa. Então a pessoa agressiva, na verdade, o que está por trás dessa máscara da agressividade? Está uma insegurança muito grande. Agora isso é um fator interessante a gente analisar. Porque veja bem, se eu estou inseguro quanto à minha individualidade. Então eu entendo que eu tenho uma individualidade. O que é o orgulho? O orgulho, na sua essência, na sua origem, era a fixação do eu. É quando eu dizia para os outros, para os meus amigos lá da caverna, ou um pouco depois, né? Olha, eu existo, por isso que eu batia no peito. A gente às vezes vê muitas essas cenas hoje, quando alguém tem uma grande vitória, né, um grande momento, ele bate no peito assim, sabe? Dizendo, eu fiz, eu consegui. Então isso é a fixação do eu. Ainda não é a posse da individualidade, mas já é uma fixação deste eu. Então quando você está inseguro quanto a este eu, isso gera ansiedade, porque a ansiedade é você querer fazer agora o que compete ser feito depois. E você não tem paciência para esperar o depois. Aí você começa a atropelar o presente. Enquanto que o presente, o que medeia entre o agora e a minha realização futura, esse espaço de tempo, ele é necessário para que eu me potencialize para aquele futuro. Por exemplo, eu vou fazer uma prova amanhã. Eu estou muito tenso por causa dessa prova. Então, se eu ficar vivendo a prova de amanhã, eu não estudo agora. A ansiedade não vai me deixar estudar. Então, eu tenho que viver cada momento que antecede o fato, aprendendo as lições daquele momento. Olha, se eu estou inseguro, eu nunca vou fazer isso, né? São fracos quando sozinhos, atuam em bandos e armados, porque são inseguros. Eles têm medo, né? Indivíduos de aspectos explosivos, o que eles dá a excessiva autoafirmação. Então, quando ele grita, ele fala assim, então eu sou respeitado porque eu gritei. Enquanto que na psicologia, quando você analisa psicologicamente uma personalidade dessa, a pessoa que grita já perdeu. Se você estiver conversando com uma pessoa em um determinado assunto e ele gritar, você se dá por vencedor. Porque o grito é a informação de que eu não tenho mais um argumento. Então agora eu vou impor pela agressividade, pela força. Entendeu?
Muito bem. Fora dessa situação, não se afirmam, acabando por sucumbir. Realmente, as personalidades agressivas, elas têm um problema. Lembra das energias? Porque elas desgastam muitas energias. E chega uma hora que elas não conseguem dar conta da quantidade de energia despendida dentro de uma atitude dessa de agressividade. Então elas caem numa espécie de depressão ou estado de letargia até recuperar a energia. Então essa personalidade agressiva a gente tem que analisar. Eu faço alguma coisa disso? Isso é cada um responder para si, né? Eu faço isso? Porque se eu agir assim, eu estou usando de uma forma de dizer para quem entende que eu sou inseguro e ansioso. Isso não é bom para ninguém, certo? Continuando, vamos para a personalidade agora antissocial, que também é um estudo bem interessante. Olha, esses indivíduos que se encontram em constantes conflitos com a sociedade, eles estão sempre brigando com o social. Não concordam, por exemplo, se eles vão no departamento público e tem lá que fazer alguma coisa, seguir um protocolo, eles falam assim, não concordo com isso e tal, começam a reclamar, começam a brigar, eles não conseguem entender o social. Para que a Secretaria de Trânsito colocou essa rua na contramão? Tinha que ser mão para cá. Sabe que aquelas pessoas são engenheiros de trânsito, eles trabalham nisso, eles estão o tempo todo estruturando isso. E a gente quer mudar aquilo que o outro é profissional no assunto. Então são pessoas que têm um comportamento muito estranho para a sociedade. Não obedecem às regras da vida. Ele faz as regras dele. Você vê como é que encobre? A individualidade não é luz, que a gente comentou no princípio? Não é a essência divina? É. O que a gente está fazendo com essa essência? Cumprindo essa essência com sombra. Então a personalidade é um estado de sombra, é o assunto tratado pela sombra, né? São irresponsáveis e não se fixam na vida familiar. Então a vida familiar para eles é uma coisa que, se der é legal, se não der também estou nem aí, sabe? Eles não conseguem entender as consequências dos seus atos. Porque é uma coisa que a gente tem que analisar muito, são as consequências dos nossos atos. Quando eu tomo uma atitude, eu tomei uma atitude agora, qual que vai ser a consequência disso? Porque terá consequência. Toda atitude, toda decisão que tomarmos, ela vai nos trazer uma consequência. Então, se eu não penso nisso, se eu não busco esse conhecimento ou essa projeção, eu estou agindo de maneira muito equivocada e infantil. Então, por exemplo, eu vou xingar. Aí eu xinguei uma pessoa, ou falei um palavrão. Vem a consequência. Vem a consequência. Muitas vezes, quando a gente parte para o lado do palavrão e do xingamento, a gente vai perdendo a credibilidade social. Você vai perdendo isso gradativamente. A pessoa passa a não mais te dar aquele respeito que a gente precisa enquanto ser social. Continuando aqui, são inconsequentes, que acabei de falar, por excelência. Os códigos que conhecem são relacionados aos impulsos que carregam. Eles têm os códigos deles. Então, o meu código é esse, eu vou agir dessa maneira. Então, o que eles transferem? Eles modificam a ética pelo código de honra deles próprios. Então eu não tenho ética, porque a ética é o respeito àquilo que está fora de mim. Objetos, coisas, pessoas, circunstâncias. Então eu vou deixar isso de lado e vou atuar com o meu código de honra. Por exemplo, eu falei uma mentira. Alguém me provou que é mentira, mas eu mantenho a minha mentira, porque é meu código de honra. Como é que eu vou deixar essa luz crescer desse jeito, né? Fica difícil. São mentirosos e destituídos de tolerância para com os demais. Pessoa muito intolerante significa pessoa que não reflete. A intolerância é uma prova da não reflexão dos atos. Então nós hoje estamos vivendo uma fase da nossa evolução, nós que estamos aqui no Centro Espírita, nós estamos vivendo uma fase de evolução que nós temos que refletir muito sobre tudo o que acontece.
para que a gente não fique joguete de nada. Eu estava lendo um livro ainda há pouco, lá na rodoviária, quando eu cheguei, só tinha um tempo, eu trouxe um livro de um amigo meu para ler, então ele comenta, pessoal, a maioria da humanidade hoje são marionetes dos poderes públicos, dos poderes capitalistas, dos poderes das injunções sociais, são marionetes, porque não pensam, não raciocinam, não sabe se isso de fato é interessante para mim, né? Quase sempre descambam para a delinquência, formando quadrilhas. Claro, eles são antissociais, que se dane a sociedade. Houve uma época aí que lá em Hollywood eles estavam fazendo muito filmes assim, né, de sociopatas, pessoas atacando a sociedade gratuitamente, porque não concordavam com a sociedade, aí atacavam a sociedade, formavam suas quadrilhas, né? Se castigados pela lei, nunca se corrigem, voltando às mesmas atividades negativas quando estejam em liberdade. Certo? A outro tipo de personalidade é a ciclotímica. São personalidades de ciclos. Vai ter um ciclo aqui, outro ciclo ali, e vai girando os ciclos. Indivíduos que oscilam entre a alegria e a tristeza. Hoje eu estou muito alegre, amanhã eu estou muito triste. Porque não mantém o nível energético da alegria, o nível de força emocional da alegria. Então ele fica alegre e triste. Mais ou menos isso. Ele fica totalmente fora do eixo dele. Muitas vezes, minha gente, nós gostamos de imputar os nossos problemas a obsessores. Claro, eles interferem. Interferem sim. Mas só vou interferir se eu der chance. Por isso nós estamos trabalhando aqui mais a individualidade mesmo, o ser, né? A tristeza está relacionada à reação depressiva. A depressão, ela tem antes dela a ansiedade e a angústia. Se eu sinto ansioso, eu estou a caminho da depressão. Porque a ansiedade, como eu te disse, você pode vencer. É mais fácil. A angústia dói um pouquinho. Dói. É um sinal. A pessoa doente, você fala, vamos parar. Porque se cai na depressão, dependendo do tamanho do vale, fica difícil sair de lá. Os espíritos chegam a falar que uma encarnação, duas não vale, não dão tempo. Então é melhor não cair nesse estado. Claro que tem saída, né, gente? Ninguém está fadado a ser sofredor eterno, mas dói. Então, essa possibilidade, né, das personalidades de ciclos, grau acentuado de extroversão. Falam pra caramba, né? Falam que é o que não devem falar, eles falam. Vocês já viram, não sei se vocês já viveram isso, tem uma festa de família ou entre amigos que uma pessoa é esperada. E quando ela chega, aquela alegria vai. Por quê? Porque ele é o povo da corte. Ele que vai fazer todo mundo rir. Ele que vai fazer a festa. Ele chega contando um monte de vantagens, um monte de mentira, ele é aplaudido daquela coisa, então ele fica sendo o bobo da corte. E não percebe isso. Não percebe que ele está sendo usado pelo grupo para diverti-los. Em vez de eles contratarem um palhaço, né, uma pessoa que veste o palhaço, para ir lá fazer a festa com eles, mas eles trabalham com o próprio elemento do grupo, porque ele é o ciclotímico. Ele tem esses ciclos dele. Chegará, se ele toma uma coisinha assim, já tirou do ar, né? Aí ele faz o que quiser, e vira macaco, vira palhaço. Isso acontece muito, infelizmente. É preciso tomar cuidado com isso. A gente não pode deixar de ir às festas sociais, claro. Um casamento, aniversário, né? Uma boda, essas coisas que a gente tem que ir mesmo. Mas cuidado quando chegar lá. Cuidado. Hoje nós temos estudos fantásticos do Dr. Michel Gazzaniga. Ele tem um livro chamado Psicologia Científica, e é um livro muito bom, é um best-seller, é uma bíblia da psicologia. Então ele fala muito sobre grupos. Cuidado com o meu grupo e o seu grupo. Ele chama de imbalance, né? Então o meu grupo tem que ser melhor do que o seu grupo. Então eu faço qualquer coisa para ser melhor. São personalidades muito complicadas aí. Fazem amigos com facilidade, demonstrando demasiada alegria. Conhece todo mundo, né? Onde ele chega é a festa, né?
Mas será que ele está se cuidando? Porque essas pessoas, geralmente, eles fazem tudo para agradar o outro. E se o outro for uma pessoa desnorteada, ele vai entrar na faixa do outro para agradar. Então não é por aí. A autenticidade é um ponto muito grande de referência. Constantes flutuações de humor por existir insegurança no seu próprio eu. Aquilo que a gente falou. Saiu do contexto da individualidade, aí você fica muito inseguro. Aliás, a ansiedade, muitas vezes, ela vai mostrar para a gente onde que está o nosso ponto de insegurança. Por exemplo, eu estava ontem numa cidade lá de Minas, dando um seminário, e eu conversei com a presidente do centro. E ela me contou que ela era muito ansiosa. Mas será que vinha a ansiedade dela, né? E aí ela descobriu sobre uma perda que ela teve. Ela teve uma grande perda na vida, não sei se é filho, e ela não consegue superar aquilo. Por mais que ela entenda, estude doutrina espírita, ela não consegue superar. Então aquela lacuna que ficou pela perda não permite que as energias funcionem normalmente, e ela fica ansiosa, porque ela não consegue fluir as energias. Então é um momento bem interessante de a gente estudar. Será que é uma perda? Será que é uma culpa? Será que é uma coisa que eu não consegui realizar? A gente tirar essa ansiedade, acabar com isso, né? Dou muita importância a essas variações. Se não estão bem, afirmam que vão sair delas. Não, isso aí passa, que é isso? Amanhã eu estou bom. Vai ser inovação, né? Ele não consegue fazer uma reestruturação para se definir melhor, né? Vocês também demonstram alegria excessiva. Eu tenho muito cuidado com pessoas que gargalham muito. Eu gosto do sorriso. O sorriso é legal, né? Você dá um sorriso, agora começou a gargalhar. Sabe? Tem gente que dá uma gargalhada tão estridente que até assusta. Né? Eu tenho muito receio dessas pessoas. Eu conheci uma amiga minha, que quando ela ria, assim, até tremia, tanto que era o grito do gargalhar dela. Isso não é normal. Então tem pessoas que têm essa necessidade de mostrar, de demonstrar que está muito bem. Então isso é uma máscara que ela está mostrando. Vestem com alguma extravagância. Aí com aquelas roupas mais estranhas, né? Aí acho que está abafando, né? Com os negócios esquisitos. E estou abafando. Por quê? Porque eu sou a diferença. Você que é bom, você que não sabe de nada, você fica aí preso nessas esses modelos seus de padrão. Olha só como eu sou livre. É livre nada. Na hora que ela chega em casa, que ela tira aquela roupa, então que ela bate uma foto, porque hoje é tudo foto, né? Bate uma foto, ela vai ver que coisa terrível, que patetismo, que coisa feia que ela está fazendo ali, né? Bom, agora nós vamos para a personalidade compulsiva, certo? São meticulosos e doentios arrumados, e doentiamente arrumados, né? São muito meticulosos. Tudo para eles tem que ser certinho, arrumadinho, né? Verificam o tempo todo se seus pertences estão fora do lugar escolhido. Você já viu pessoas que toda hora vai lá e mexe assim? Vai sair, vai lá e vê 10 vezes que fechou a porta da casa? São os compulsivos. Né? Isso tem sido mais da conta. Você não é não, né, Graça? Você não é assim não, né? Tem gente que fica vendo toda hora, vai lá, eu fechei mesmo. Eu sou meio assim, eu cheguei lá na rodoviária, também com a rodoviária de fora, eu enfiei a mão na minha bolsa, eu disse que ela levou trazendo o pendrive mesmo. E olha que eu botei o pendrive, vinha colocando o pendrive. Eu peço um pouquinho de compulsão. Você não tem essa confiança em você, não, é difícil, está pronto. Né? São intensamente dedicados ao trabalho a ponto de desrespeitar os sentimentos alheios. Levam os filhos para casa e os filhotinhos estão tudo lá querendo assistência do pai ou da mãe, está trabalhando. Eu estou trabalhando na minha mola. Né? Então está buscando o que? Uma compensação. Essa compensação tinha que ser em casa com a família, onde o cadinho dele, onde é o campo de recuperação das energias, mas não, eles envolvem com o trabalho o tempo todo. Não sei se é porque quer ganhar mais dinheiro ou se quer ter mais dinheiro para comprar mais, pode ser. Em graus extremos, perdem-se em coisas sem importância. Qualquer coisinha se machuca, né? Já viu que tem pessoas que você tem que tomar cuidado, dá para conversar com eles? Qualquer coisinha fica meio machucadinho, nossa, é terrível.
Isso aqui que você está falando agora não tem nada a ver, isso é um campo que não são pessoas compulsivas. Envolve-se em inexistentes dificuldades. Tem gente que arruma problema onde não tem. A pessoa está tomando banho, fica lá na porta do banheiro. Está demorando muito. Está acontecendo alguma coisa aí? Eu já vivi isso. Está demorando. O que está acontecendo? Está tudo bem aí mesmo? Está pegando fogo? Não? Você assim. Você não pode. Essas pessoas não são felizes, minha gente. Se você tem isso, tente se arrumar, porque refletem um constante estado de angústia vital. Aí a angústia, se ele cultivar a angústia, ele vai tomar uma dor profunda aqui no peito, que quem tem angústia mesmo dói a beça, dá uma dor que parece uma dor física, quando não é física, é dor emocional, é terrível, né? A gente vai agora para a personalidade esquizoide, né? Indivíduos frios com dificuldade de participarem do calor humano. Ah, não vou não, tá? Você fala lá que eu estou doente. Aí a gente já programa até a doença, né? Eu não vou amanhã não, porque amanhã eu vou estar com dor de cabeça. Pelo isolamento, tem dificuldade no colóquio familiar. Nem com a família da conversa. Né? São reservados por natureza, chegando a ser hipocondríacos. Anda com uma sacola de remédio. Para qualquer coisa eu estou prevenido. A hipocondríaco é terrível. Né? Vivem em seu próprio mundo e não gostam de ser invadidos dele. Né? São aquelas pessoas que põem aqui um monte de fone no ouvido, né? Mas hoje estão vivendo essa sociedade. Assim. As pessoas se isolam nos fones de ouvido. Coitada da juventude, muita juventude tirou isso. Onde ela se mantém isso? Né? Aí você costuma, né? Você ouvir que tem pessoas que põem muito baixinho, que você até escuta. Nossa, é um barulhão, né? Se fosse uma música, um barulhão terrível. Desconfiados e muito sensíveis, né? O que é isso? Eu vou acreditar nisso. Você viu lá? Está vendo o que ele está fazendo? Olha lá. Aquilo tem, hein? Você te ouve muito isso. Nossa. Eles estão sempre em atitudes psicológicas de defesa. Atitude psicológica de defesa. Tomar conta de mim, porque senão, se eu não tomar conta de mim, quem vai tomar? Você ainda fala desse jeito, né? Claro, você tem que se cuidar, mas também não é bem assim, né? Depende muito de onde você vai, com quem você participa, com quem você conversa. Se você tem que ter um nível de confiança, senão fica difícil a vida. Receio o julgamento alheio. Tem medo de ser desmascarado. Eu já gosto que as pessoas me julgam. Eu sou diferente. Né? Eu gosto, como é que eu estou? Às vezes eu pergunto, como é que está a minha vida? O que você está me achando de mim? Eu estou mais ou menos, estou melhorando. Personalidade paranoide. Indivíduos com mania de grandeza. Aí essa é uma beleza, né? Eu tenho tudo. Menino, eu tenho eu tenho uma confecção com 25 empregados. Aí eu perguntei para o meu amigo, de verdade, mentira, não tem nada. E fala que tem. Eu estava almoçando num restaurante ali no meio da estrada, ele encontrou com o sobrinho dele, um amigo que estava comigo. Aí ele falou, tio, rapaz, eu vou com confecção com 25 empregados. Aí eu achei legal, né? Poxa vida, que bom, né? A mania de grandeza, né? Estava almoçando no restaurante, Deus sabe como vai pagar, né? Isso os torna mentirosos e desacreditados. Gente, isso é um problema sério. Seja você, cara. Você tem. Tudo bem, se você é, não importa isso. Aquele que é não precisa mostrar que é, porque ele é, onde ele estiver. Para que ficar com essa bobeira de ficar falando? Pois é. São reservados por natureza, chegando de novo nesse hipocondria, também nesse aí. Pensam sempre que os outros estão com hostilidades contra eles. É isso aí, aquela defesa. Ó, cuidado, hein? Não vai muito fundo não, porque aquilo ali não é de confiança não, hein? Estou te avisando. Sabe que velhice? Isso é paranoia, não é? Paranoia. Não é mania de perseguição, está todo mundo andando atrás. Franco pensamentos que estão sendo perseguidos. É perseguição. Né? Bom, agora a personalidade passiva, indivíduos que raramente se aborrecem e manifestam horror à violência. São light, zen, né? Também não é assim. Está tudo bem, está tudo de boa, não está nada, a pessoa está sofrendo com muitas dificuldades, né? E fica com essa coisa aí de falar que está tudo muito bem.
sempre dependentes, dominados e explorados. Um dia eu fui na casa de uma senhora e ela falou que o menino dela estava lá, dormindo no quarto. Eu achei que fosse um jovem, sei lá, uma pessoa assim. Era um homem de 45 anos. Quando saiu aquele homem, um cara imenso, sabe? Que eu perto dele era uma coisa. Né? Eu falei, filho da senhora, ei, meu filhinho. Eu ficava só perguntando, cadê a mamadeira? Então essas pessoas são muito ruins, né? São dependentes. Aí todo mundo explora, né? Porque ele é tão dependente que ele tem que garantir a dependência dele. Então as pessoas exploram. Fica naquele negócio. Você conhece o Jaquetutá? Jaquetutá é um antídoto contra o chato. Então quando a pessoa é muito chata, está lá na sua casa, parasita, você fala para ele assim, já que tu está à toa, vai lá no mercado comprar um negócio. Aí você tem que usar esse antídoto. Essa situação ela se torna incômoda, porque é claro, né? O espírito, né, gente, nós já fizemos muita coisa. Nós já fomos da pá virada, a gente já foi do exército de Alexandre, né? Tendo espada, já fomos do exército romano, do Gengis Khan, né? E agora a gente fica aqui passeio, tem alguma força dentro da gente que cobra ação, não desse nível que a gente teve, mas ações positivas, né? Desejam sempre causar boa impressão nos relacionamentos. São perigos, gente, porque às vezes causam só a boa impressão, não é nada disso. Engana todo mundo, né? Evitam condições agressivas, tornam-se tediosos pelas complicadas abordagens sobre os fatos. Quando vai te contar um caso, ele começa, menino, então eu peguei o meu carro, liguei. Aí quando eu liguei, que não pegou, aí eu tive que pedir um amigo para ir lá e você já tá, não tem tempo mais para isso. Nós estamos no século XXI, tem que ser rápido, eles são meticulosos, para te prender a eles. Ele pede a tua atenção, ele trava você nele, certo? Disposição à repressão de sentimentos, né? Aí fica ali, né? Ah, pois é, eu fico assim, eu sou muito sensível, eu tenho cuidado comigo, hein? Me trata melhor, porque senão eu posso dar um infarto. E você vai ser culpado. Os impulsos decisórios quase sempre são bloqueados. Eles têm muito problema para decidir. Nunca estão prontos para as decisões, certo? Agora, a psicopática é muito complicada essa personalidade, né? Indivíduos com grande desajuste com o meio, mas é muito desajuste. Dizem que hoje existem 1% da sociedade é psicopata. 1%. Então é muita coisa. E a gente vê isso toda hora, né? Eu fiz uma vez uma conta disso aí, dava um Maracanã cheio. Já pensou um Maracanã cheio de psicopata? Isso reflete o desajuste do eu, sendo seguro ao seu próprio modo. Ele. O que eu achar que eu devo fazer, eu faço, né? Demonstra o desequilíbrio do caráter com reflexo na vida social. Aí que é o perigo, porque ele vai atingir o outro com o seu mau caráter. O seu desajuste próprio, ele atinge o outro. Isso acontece em casas também, em famílias, né? Sempre tem um lá meio desajustado que ele quer jogar na conta do outro. Ele prejudica o relacionamento. Oscilam entre a passividade e a agressividade. Já viu como é que o psicopata age? Ele chega para uma jovem bonita e conta para ela uma história maravilhosa. Aí leva essa jovem para morar com ele, certo? De repente, do nada, ele vai lá e mata a jovem. Existe um livro chamado Mentes Psicopatas, da doutora Ana Beatriz aqui do Rio, né? Vocês conhecem. Então, eu fiz uma entrevista com ela, inclusive. Aí ela conta, né, no livro dela, essas pessoas são muito amáveis, né? E de repente, do nada, matam. Certo? Em alguns casos, torna-se impossível demarcar a linha entre o normal e o patológico. Eles também não sabem. Que a linha do crime é muito tênue, né? Então eles não sabem a hora que são normais ou não. Bom, transtornos das personalidades múltiplas. Aí tem algumas consequências, né? Então são frequentes lacunas de memória quanto sua história pessoal, tanto remota quanto recente. O que é isso? A Joana Dias falou aqui, né, que pode vir lá do passado.
A gente trabalha muito com imagens, certo? André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele conta o seguinte, que me preocupou um pouquinho, vou ser sincero com vocês. Ele fala que lá no mundo espiritual, as nossas imagens do inconsciente, elas têm muito mais força no consciente. Aqui a gente está reprimindo um pouquinho. Por exemplo, aquelas imagens que estão arquivadas, a gente costuma segurar um pouquinho. Vou dar um exemplo simples para você. Você está na rua assim, e você vê uma pessoa, aí você tem vontade de agredir aquela pessoa. Por quê? Porque lá nas sombras do inconsciente existiu um fato muito semelhante a isso. Você agrediu alguma pessoa e ficou guardado aquilo lá. Então, de vez em quando, você tem aquele negócio, você tem aquele ímpeto de fazer uma coisa, você segura. Em todos os sentidos, né? Não é só a agressividade, pode ser na sexualidade, pode ser na verbalização, na vontade de xingar, brigar. Isso a gente consegue, porque a imagem está guardada lá. Agora, quando chega no mundo espiritual, segundo André Luiz, elas ficam mais soltas. Aí o cuidado tem que ser muito grande. Vocês já viram pessoas que, quando chegam a ser uma certa idade, depois de 60, 70 anos, que eles mudam, às vezes, a personalidade? Eu conheço casos assim, eu vou contar para vocês os casos que eu já vi. Se tornam cleptomaníacos, né? Pessoas que não precisam começam a roubar. Roubam mesmo, pessoas assim mais idosas, né? Elas vão para as lojas para tentar roubar. E aí, o que acontece? Como elas não têm aquele discernimento para fazer, porque elas não são profissionais daquilo, aquilo é uma imagem do inconsciente, então elas são pegas facilmente. Pode mudar a orientação sexual também. Pessoas mais velhas, às vezes, mudam a orientação sexual, podem se tornar muito agressivas, muito intolerantes. Por quê? Porque as imagens do inconsciente começam a vir. Então, olha só, nós temos muita coisa para arrumar. Depois que a gente vencer os nossos vícios mais simples, como fumar, beber, falar palavrão, né? Brigar, xingar, maledicência. Então, que a gente termina isso tudo, que a gente venceu isso tudo, agora eu vou cuidar de mim. Vou fazer um vasculhamento dos reforços do inconsciente. Dos reforços do inconsciente. Aí eu vou lá cuidar de mim. O que eu tenho? Aí eu começo a ver. Aí a Joana Dias fala assim, conversa com teus fantasmas. Aí surge um fantasma. Aí, em vez de você correr dele, brigar, coisa, vamos conversar. O que você quer? Aí ele vai te contar. Lembra naquela época que você adorava pegar a machadinha e dar machadada na cabeça do outro? Eu estou aqui para te lembrar que não é bom fazer isso. Aí você começa a melhorar. Você vai se cuidar. Então, minha gente, segundo consta no mundo da regeneração, os médicos e pessoal da área de saúde, eles vão apenas conduzir a autocura do indivíduo. O indivíduo que vai se curar. E vai ter remédio. Toma isso e se cura. Você que vai ter que se curar. Então vai ser o momento que nós vamos resolver essas coisas que estão guardadas. Então, vocês analisam quais são as imagens que mais assolam o consciente de vocês. Tem hora que eu tenho vontade de pegar. É uma resposta. Como é que eu trabalho isso agora? É conversando, é adestrando aquela informação. As transições entre as identidades podem ser ativadas pelo estresse psicossocial, pela ansiedade exagerada, pela tensão pré-menstrual. Até isso acontece. A famosa TPM. Os portadores já passaram pelo menos 7 anos no sistema de saúde mental. Isso são as pessoas com personalidades múltiplas e com transtornos. Segundo várias pesquisas sobre esses pacientes, 90% deles são depressivos. 61% fizeram sérias tentativas de suicídio e 53% têm uma história de abuso. Então é preciso que a gente comece a apostar na gente. Comece a pensar assim, eu sou centelha divina. Eu sou. E estou vivendo algumas personalidades. Então eu sou centelha divina. Quando a gente tem esse conhecimento já bem antigo, de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim,
Então não é que Deus tem que ter perna, cabeça, tronco, membro, nada disso. Nós é que somos a semelhança dele. Somos nós a semelhança dele, que é a semelhança de luz. Então nós chegaremos lá nessa imensidão de luz. Agora, é um processo, né? Agora eu digo para vocês. Depois que a gente começa a estudar essas coisas, começa a se inteirar nessas informações, a gente começa a achar maravilhoso tudo isso. Porque significa que eu tenho muito trabalho para fazer. Tenho muita coisa para realizar. Então agora eu já não sou mais uma pessoa perdida no tempo e no espaço. Eu sou uma pessoa que tem um caminho para seguir, que esse caminho é só meu. Ninguém vai seguir esse caminho, ele é meu. Eu vou seguir esse caminho. E Deus vai me orientar para esse caminho. Os chineses chamam isso de Tao. Tao é o caminho. Você vai encontrar o teu caminho. E eles já falam assim, na hora que você colocar o pé no teu caminho, você nunca mais volta atrás. Nós ainda oscilamos porque nós não achamos o nosso caminho. Nós achamos que somos filhos do papai e da mamãe, que nascemos ali naquele berço e vamos morrer no túmulo. A gente está muito ligado a isso ainda. Isso é atávico em nós. Aí quando você estuda a filosofia egípcia, a ciência egípcia, lá no Egito você podia fazer 300 mil pirâmides Quéopes. Não valeria nada se você não tivesse dominado a tua mortalidade. Segundo os estudiosos, os egiptólogos. O que era mais importante no Egito era o domínio da mortalidade, você se tornar imortal, conscientemente imortal, porque aí você expande. No livro dos Domínios da Mediunidade, o Espírito Aulus, que orienta André Luiz naquele livro, ele fala assim, André, Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física. Ele nos vê com olhos de eternidade. Então, ele completa, morrer e nascer na terra somente não vale. Porque as formas fazem e se desfazem todos os dias. O que vale é o que você faz entre o nascer e o morrer na terra. Gente, isso é grandioso. Isso é uma informação de ouro, né? É uma lição de ouro. Será que nós estamos pensando nisso? Certo? Bom, personalidade agora é integral, né? Indivíduos com faculdades e sentidos espirituais. São pessoas que estão abertas a todos os tipos de conquistas espirituais, porque é um caminho natural. A espiritualidade, nossa, é o nosso caminho natural, né? Entenda a evolução e posiciona-se corretamente entre o passado e o futuro. Então eu pego o meu passado, na verdade, o meu passado foi o que eu vivi para chegar até aqui e agora eu me projeto lá naquele futuro. Alguém aqui já está planejando a próxima encarnação? Pense nisso. Pense. Não vai dar tempo de eu contar para vocês a história da Dona Vitória, senão eu contaria. O que ela fez? Temos que planejar a próxima encarnação, para a gente não se perder nessa. Certo? Buscam sempre manter-se conscientes em busca da verdade. O filósofo Hegel, alemão, né, no seu livro Fenomenologia do Espírito, uma obra-prima maravilhosa, ele fala o seguinte, que o eixo da consciência é sempre a busca da verdade. Agora, para a gente estar com a consciência desperta, a gente tem que fazer o exercício do despertamento. Não viver de ilusões. Porque o eixo da consciência é buscar a verdade. Onde está a verdade? Não é a verdade que eu imponho, é a verdade que é. Por exemplo, quando Francis Bacon, né, falava que você tinha que buscar somente a ciência, que valeria era a ciência, quando Descartes falava, né, que você tem que fazer que a ciência vai te mostrar o mecanicismo, né? Depois você vem com Isaac Newton, que já mostra uma outra amplitude. Aí você vai crescendo, já sabendo que a verdade sempre vai se abrindo para você sob novos ângulos, sob novas propostas. Então a verdade que eu tenho hoje pode mudar amanhã, porque o meu nível de consciência me mostra. Eu não estou fechado em mim.
Eu estou aberto para novas informações. Vocês já viram a linha do horizonte? Tentem caminhar em busca da linha do horizonte. Ela vai sempre indo à frente, te mostrando que é infinito. Isso é a busca da verdade. A linha do horizonte nos mostra isso. São estudiosos e atentos aos movimentos da vida. Sim, vamos estudar, minha gente. Sabem que a morte é apenas uma passagem para outra dimensão? Então não fica nessa dramatização da morte, né? Nossa, impressionante como a nossa mídia adora dramatizar a morte, né? Mas a pessoa está ali passando aquele momento de uma perda, ele vai lá e focaliza no olho da mãe ou do pai, né? Para ver se vai sair com uma lágrima lá. Então é uma pergunta forçando para ver se a pessoa isto, exatamente isso. Então, desencarnou, tem uma razão. Ah, mas era inocente, não sei. Então Deus errou. Eu vou ter que consertar o errinho de Deus, né? Não acontece isso, minha gente. Ninguém desencarna em hipótese nenhuma, situação nenhuma, se não for necessário para ele. Não se perdem em discussões estéreis e aproveitam o tempo sadiamente. Não tem nada de discussão estéril. Não discutir o quê? Se o Flamengo é melhor do que o Botafogo, que eu acho, isso não tem nada a ver. Isso aí é um estado emocional, não é uma realidade. A realidade é o seguinte, minha gente, o que a física quântica está dizendo hoje? Vamos lá. O que ela fala? Isso é uma realidade. O que a doutrina espírita fala a respeito disso aí? O que Jesus disse a respeito? Jesus é a verdade suprema aqui no planeta Terra. Então, o que Jesus falou sobre isso? Eu estou discutindo aqui uma coisa, né? O que Jesus falou sobre isso? O que o mestre falou? Você sempre encontra algum ponto que ele falou. Certo? Então, minha gente, olha só. Jesus disse assim para nós, olha. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Mas eu não vou lá dou como o mundo a dá.